Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia. Feliz segunda-feira para você e os seus, com muito favor. Que venha sobre vocês uma imensa provisão de favor, de graça. Você tem orado por isso? Tem feito declarações? Eu declaro sobre a minha vida, a minha casa, uma imensa provisão de favor. Precisa, em nome de Jesus. Ei! Levante-se com confiança. Você é um filho, uma filha do Deus Altíssimo. E foi abençoado para ser uma pessoa altamente fértil, abundante. Deus os abençoou. Ponto. Volte ao princípio. Como disse Jesus, no princípio não foi assim. Então temos que voltar para o princípio. Como Deus fez tudo, como Ele planejou que você viva desta forma aqui, se vendo como uma pessoa abençoada que é. Você precisa acreditar que você é abençoado. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Você não está fazendo declarações sozinho? Então, vamos ter que fazer juntos. Diga, eu sou abençoado. Eu sou uma pessoa abençoada. Deus os abençoou. Deus me abençoou. E lhes disse, o que Deus disse? O que Deus disse não mudou. O que Deus disse não mudou. Eu, Senhor, não mudo. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O que Deus disse aqui, Ele continua dizendo. Ele não disse só para aquele momento. Aqui está um mandamento. É um mandato cultural. Deus os abençoou. Aqui está o mandamento original de Deus. Deus os abençoou e lhes disse, Deus disse, sejam férteis. Deus não vai mandar você ser uma coisa sem ter graça, condições para ser. Se Ele disse, sejam férteis, é porque você tem dentro de você esse poder, esta unção, e multipliquem-se. Esse poder, esta unção está sobre todo aquele que crê. A fertilidade, uma unção de multiplicação. Nós carregamos esta unção de multiplicação, de fertilidade. Nós estamos aqui para sermos férteis e multiplicar tudo. Tudo. Ele mostrou claramente que uma coisa pequenininha, 5 pães e 2 peixinhos, podem alimentar multidões. No mesmo lugar que você não pescou nada, você pode ter a maior pescaria da sua vida. Está à disposição. A mulher, a viúva que Jesus falou, a viúva de Sarepta, dos dias de Elias, tinha um pouquinho de azeite com um pouquinho de farinha. E quando ela agiu a fé,
fazendo aquele bolinho primeiro para o homem de Deus, ela atraiu para a vida dela, e ela era pagã. Ela era adoradora de Baal, porque ela era de Sidom. Mas quando ela creu no Deus de Elias, ela mudou a vida dela. Aquele pouquinho de farinha de azeite foi multiplicando, aquilo multiplicou de tal forma, foi uma unção tão grande que aquela crise durou 3 anos e meio. E durante todo aquele tempo, a farinha não acabou e o azeite não acabou. A palavra do Senhor foi essa. A farinha na panela não vai acabar. E o azeite que está na botija não vai acabar. Não vai secar. E não secou. A outra viúva dos dias de Eliseu, com um pouquinho de azeite, ela viveu uma multiplicação que ela entrou para o ramo de azeites, pagou todas as dívidas e ainda pôde viver do resto, recuperou os filhos que estavam sendo levados como escravos. Esse Deus não mudou. Se você acreditar aqui, ó, nesta verdade, isso aqui é verdade. Quando vem aquele pensamento que você é estéril, que você não pode nada, que as coisas não fluem na sua vida, é o que o diabo quer que você acredite, porque você vai ter o que você acredita. Se você crê certo, você vive certo. Mas se você crê errado, você vai viver errado. Então tem gente que não tem desfrutado da glória de Deus exatamente porque não acredita nisto aqui, que eu estou lendo para você. Que nós carregamos esta unção poderosa da fertilidade, da multiplicação. Encham, não é diminua, nada, não é esvazie. Encham e subjuguem a terra. Nós não estamos aqui para sermos dominados por alguma coisa, mas para dominar. Você domina, ó, dominem sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre todos os animais que se movem. Quer dizer, você domina. Não é a doença que domina você. Você domina. Você vence a doença. Não é a miséria, as crises, os problemas que dominam você. As circunstâncias dominam você. Você domina as circunstâncias. Você tem controle. Elas não controlam você. Você controla. Tem uma diferença, assim, muito grande. Sim, eu não tenho controle sobre o que vai chegar, mas eu tenho controle sobre mim para não permitir que esta situação que chegou tenha o poder de definir a minha vida. Não, eu tenho poder. Não é o problema que tem poder de definir minha vida, eu tenho poder. A resposta que eu dou em cima de uma fé na palavra de Deus, muda tudo. Completamente, muda tudo. Como que eu prevaleci a epilepsia do Murilo? Que o Murilo teve, foi diagnosticado. Quando eu ignorei todas as falas, toda a pressão, e me agarrei a Isaías 53, que verdadeiramente o Senhor tinha levado sobre si todas as enfermidades, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Quando eu me agarrei àquela situação, aquele diagnóstico, não dominou, não teve o poder de controlar a situação. O problema veio,
E veio assim, com sangue nos olhos. Determinada a controlar, a dominar, a definir o nosso destino. Mas quando eu peguei a palavra, eu entendi que não. Que eu tinha poder sobre o mal. Poder, o Senhor nos deu poder e autoridade. Eu tinha poder sobre aquela enfermidade. Poder, eu ia dominar. Ainda que eu não entendesse com essa clareza que eu entendo agora, mas eu entendi perfeitamente que eu podia vencer aquilo. E que aquilo não ia derrotar a minha família, não ia derrotar a vida do meu filho, a nossa família de forma geral, porque seria uma derrota para todos nós. Porque não tem como você estar pleno com um problema tão grande e que causa tantos danos. Você precisa acreditar na verdade. Quando nós acreditamos na verdade, nos movemos em cima da verdade. A nossa vida toma um rumo totalmente diferente. Aqui, ó, nós atraímos isso aqui para nós, porque isso aqui tá na nossa vida. Nós vivemos isso aqui. Muitos não vivem porque não acreditam. Olha só, Deus os abençoou. Partindo daí, ponto, você é uma pessoa abençoada. E lhes disse, se Deus falou, a sua palavra não volta vazia. Sejam férteis. Deus não manda nós sermos uma coisa, fazermos algo sem nos dar condições. E multipliquem-se. Encham e subjuguem. Está vendo que são palavras muito fortes? Subjuguem a terra, dominem. Então, Deus abençoou. Deus disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem, dominem. Pense grande. O que é pensar grande? Como isso funciona? Pensar como Deus. E nós recebemos a mente de Cristo. Deus não é pequeno, nada é impossível, nada é difícil demais, nada é complicado. Se você, a Bíblia fala, mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto. Então, se você continuar com uma mente elevada, como a palavra de Deus manda, pense nas coisas do alto e não da terra. Não olhe para problemas, olhe para a palavra. Você está pensando grande. Você pega uma escritura como essa que eu acabei de ler para você, como esta aqui. Não tem erro. É o que está escrito. Aqui está a verdade. Então pense grande. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Por quê? Porque ele nos deu capacidade para frutificar. Nós fomos gerados para sermos frutíferos. E todo o que dá fruto, e todo o que dá fruto ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então isso é maravilhoso. Se você está sendo podado, é porque você está sendo frutífero. São aqueles que o Senhor vai lá e corta mesmo, porque não são frutíferos, são infrutíferos, e ele tem que cortar, porque não estão... Eles decidiram, tem gente que decidiu, com a sua incredulidade, ser um galho seco. Mas tem gente que hoje passa por uma poda daquelas, mas porque tem sido frutífero. Sigam avante! Deus quer que você avance. Avance. Creia na verdade. Não ceda para o comodismo, porque ele é um inimigo silencioso. Aliás, eu vou colocar aqui para você. O conforto é um inimigo silencioso. Então saia do comodismo, do conforto, da zoninha de conforto, porque isso não está te fazendo bem.
Em nome de Jesus, liberte-se da negatividade. Em nome de Jesus, não fala negativo. Nas suas palavras há poder. Em nome de Jesus, as palavras são criativas. A primeira vez dentro da lei da primeira menção que a palavra aparece na Bíblia é para criar, para dar forma, botar ordem no caos. Então, as palavras criam o nosso mundo. Use a sua boca a seu favor. Busque o seu milagre, não desista dele todos os dias da sua vida, crendo na verdade. Tire a roupa de mendigo, porque você é filho do Deus Altíssimo. Mantenha a fé, apesar de tudo. Em nome de Jesus. Ei, a motivação inicia, mas é a disciplina que finaliza. Lembra disso. Você pode até ter uma motivação para começar algo, mas é a disciplina que vai finalizar. Nenhuma disciplina no início é motivo de alegria, mas de tristeza. Agora, mais tarde, vai produzir frutos de justiça, de paz e de alegria. Não esqueça disso. O preço de ser grande é caro, de ser pequeno é barato. Para de oferecer a Deus aquilo que não custa nada. Chega, coloca um ponto final nisso e paga o preço certo. Invista na sua vida através da fé, crendo em Deus. Você pode ter resultados. É para você, estou pedindo para colocar aqui para você não esquecer. Você pode ter resultados ou desculpas. Nunca os dois. Nunca os dois. Nunca os dois. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai passar a sua vida dando desculpas, ou você vai fazer o que é preciso. Em nome de Jesus. E o progresso pessoal não é um destino, é uma jornada diária. Todo dia você tem que se levantar, decidido a viver o dia que se chama hoje, o presente. Olha só, até o dia de hoje, este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos levantar e nos alegrar nele. É um presente, até o nome, ó. É um presente. Este dia é um presente para nós. É um presente para você. Você está vivo e pode acreditar na verdade que você está ouvindo e se levantar e construir esta vida maravilhosa que o Senhor determinou que você construísse. Mas Ele não faz sozinho. Você precisa crer. Creia na verdade. Deus te ama. Você já disse isso hoje, precisa. Você é filho do Deus Altíssimo, é amado, foi feita a imagem e semelhança do Senhor e recebeu poder para ser uma pessoa fértil, frutífera, abundante, para multiplicar. Creia na verdade. Olha aqui, ó. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Não faz muito tempo nós pregamos bastante esta palavra aqui. E ela volta, porque terá significa atraso.
Terá foi um adorador de ídolos, um fabricante de ídolos. Até o Josué disse, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam a outros deuses, mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã, dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. O Senhor tirou-lhe de lá. Só que enquanto Abraão ficou com Terá, porque Terá saiu de um lugar do centro da idolatria, que era a Babilônia, e parou num outro lugar, que era como um santuário ao deus Lua. Ele, como adorador de ídolos e fabricante, se estabeleceu ali. Ele tinha um destino, Canaã. Mas ele parou em Harã. Viveu 205 anos e morreu em Harã. A vida parou. Enquanto Terá estava vivo, o Abraão ficou com a vida parada. O Terá teve que morrer para o Abraão se levantar. Definitivamente, enquanto Terá da vida de algumas pessoas não morrer, a vida não vai andar. Quando Terá, o atraso parou, tudo parou. A vida do Abraão parou. O atraso teve que morrer para que, então, o Senhor diz, saia disso. Saia dessa terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, tudo, esse padrão, tudo isso aí não cabe mais na sua vida. Está só atrasando a sua vida. Você precisa levantar, você precisa seguir. O destino era Canaã, você parou no lugar errado. Quantas pessoas que até saíram, mas pararam. Elas tinham um destino, um norte, mas pararam e pararam no lugar errado, num lugar familiar, para um adorador de ídolos. Ele saiu de um lugar onde era pura idolatria e só mudou de endereço. E tem gente que vive assim. Ele muda o endereço, mas ele não muda a vida. Ele não muda o padrão, não muda os hábitos, não muda a visão. Ei, acredita na verdade. Acredita na verdade. Chega de viver essa vida parada, estagnada, atrasada, com vitórias atrasadas, uma vida presa num ciclo, uma vida que não anda. Tira o atraso da sua vida. O atraso tem que morrer. Pensamentos terá, sentimentos terá, ações terá, atitudes terá, lugares terá, amizades terá, relacionamentos terá, um padrão terá, um comportamento terá, uma fé terá. Você tem que arrancar da sua vida. Porque terá é atraso. E você vê que o atraso vive muito, né? O atraso viveu 205 anos. Quanto tempo faz que você tem permitido o atraso na sua vida? Porque se a sua vida não anda, a culpa não é de Deus. Se a vida do Abraão não andou, a culpa não era de Deus, porque Deus o chamou em Ur dos Caldeus. Mas quando o atraso parou, ele parou também. E ficou evidente que Deus queria que ele saísse de tudo aquilo. Porque quando Terá morreu, o atraso morreu, a primeira coisa que Deus fez foi dizer: saia disso tudo, da casa do seu pai, desta terra,
do meio dessa parentela. Eu quero você fora disso. Isso tudo tem sido um atraso na sua vida. Porque Deus não pode fazer o que Ele quer fazer quando nós paramos no lugar errado, ouvimos a coisa errada, aceitamos situações, terá atrasos na nossa vida. Ouça a voz do Espírito. Se você não está entendendo, ore e diga: Espírito Santo, me dá discernimento, me dá visão, me dá clareza. Eu preciso ver, Senhor. Eu quero ver. Se você ainda não conseguiu enxergar o terá ou os terás da sua vida, peça: Senhor, traga luz, põe luz nas minhas trevas, mas eu não aceito mais atrasos na minha vida. E se o Senhor voltou a falar sobre este assunto, é porque Ele não quer mais atrasos na sua vida. Obviamente que Ele nunca quer, mas Ele volta a falar para ajudar você. Ei, o portal está aberto. Você não tem mais que ficar onde está, com essa vida atrasada, parada, estagnada, frustrada. Não tem que ser assim. Você pode se levantar agora e decidir a sua vida. Eu não vou mais ficar aí. Eu não quero mais situações terá na minha vida. Eu não aceito mais estar no lugar errado. Porque se você está em Harã, você está no lugar errado, onde sua vida para, tudo para. Você tem um destino. E certamente Deus já falou com você. Levante-se. Definitivamente. Deus tem muito com você. E é alto. Mas você precisa acreditar na verdade e tomar decisões sérias, radicais, firmes, corajosas. Tenha uma fé corajosa. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Chega de terás na sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E peço que essa palavra tenha tocado profundamente os corações, mudado a visão, dado discernimento. Senhor, a clareza que ela precisa para se levantar corajosamente, com uma fé ousada, corajosa e tomar as decisões que é preciso, que o Senhor já apontou. Talvez ela sabe, mas não tem coragem de romper. Mas hoje, Senhor, eu oro para que ela seja possuída por essa fé corajosa. O justo é intrépido como o leão. Que ela se levante de forma ousada, intrépida e enfrente os desafios, porque o Senhor tem muito com ela. Chega de atrasos. O Senhor quer ver a vida dela fluindo. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de definições de clareza, de discernimento, de força para se levantar e romper com um padrão que só atrasa. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo abundância na vida destes fiéis e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo libertas, cobertas com teu sangue, fortalecidas, despertadas e que já tenham se levantado internamente e então na vida para viver rompimentos e vitórias em nome de Jesus. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje a reunião do Melhor da Terra, Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Levante-se, venha
e vamos adorar o Senhor. Conta com a gente. E se o Senhor não voltar, vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.